tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exastores, porque conheci as suas dores. E você diz amém. Por favor, toma os vossos assentos. O livro do Êxodo, ou o segundo livro de Moisés, foi escrito por volta do ano de 1450 a 1410, em algum lugar na península do Sinai. Esse texto que está inserido aqui é uma demanda de várias ocasiões que o livro do Êxodo traz para nós as revelações de Deus. O livro aborda a opressão enfrentada pelos israelitas, o chamado de Deus na vida de Moisés, as pragas que foram enviadas ao Egito, a travessia do Mar Vermelho, a entrega das leis no Monte Sinai e a construção do tabernáculo. Quem gosta de filme de ação ou de leitura de ação, aqui está um texto, uma história cheia de emoções e ações e intervenções de Deus para com o seu povo. O livro começa com os israelitas escravizados no Egito, aonde Faraó teve medo. O povo estava crescendo, desenvolvendo, mas o que eu acho interessante é que a Bíblia diz que o povo era afligido. Se os irmãos observar no capítulo 1, no versículo 12, mas quanto mais os afligia, tanto mais multiplicava e tanto mais crescia, de maneira que enfadava por causa dos filhos de Israel. A dor, o sofrimento para este povo foi matéria de crescimento. O sofrimento de Deus na vida dos seus servos não é em vão, não é aleatório. Há um propósito de Deus para o seu crescimento, para o seu amadurecimento. Haja visto que a geração de crentes do século 21 não quer passar pelo caráter da dor, não quer passar pelo caráter do sofrimento, quer encontrar atalhos, quer encontrar caminhos curtos para encontrar o seu sucesso. Mas não há sucesso sem antes vir a aprovação. Não há crescimento sem antes vir a dor. Eu estou pregando para uma igreja de 60 anos que enfrentou humilhações, que enfrentou noites escuras, frias, solitárias. Eu estou pregando para homens e mulheres aqui que tiveram de abrir mão de sonhos, de projetos, de coisas íntimas e pessoais para poder viver os planos e os projetos de Deus. Não foi de um dia para a noite que você cresceu. O seu sucesso, o seu crescimento não foi como os dias de hoje, de mídias sociais, de aplicativos de relacionamento. Pelo contrário, foi através da oração, foi através da renúncia, foi através do preço pago. Esse povo agora está cativo, mas está crescendo, está desenvolvendo, está produzindo. Por que, pregador? Porque não é o lugar, não é o sofrimento, não está confeccionado a dor, é a promessa de Deus na vida daquele povo. É a promessa de Deus aqui neste lugar. Essa igreja só está com as portas abertas há mais de 6 décadas. 6 décadas. É porque existe uma promessa nesse lugar. Quantas portas se abriram e quantas portas se fecharam, mas essa porta aqui permaneceu aberta.
E tomara Deus que venha mais 10, mais 15, 20, 30 anos à frente. Quem sabe algumas pessoas vão poder gozar do centenário desta igreja. Mas vai saber que a mão do Senhor esteve sobre este lugar. Faraó ficou preocupado. Por quê? Porque o povo estava crescendo. O versículo 14 denuncia e diz que assim lhe fizeram amarga a vida, com dura servidão, em barros e tijolos, e com todo o trabalho no campo, com o teu serviço em que servia com dureza. Quem foi que disse que crente foge de prova e foge de luta? Não. O verdadeiro crente, o verdadeiro fiel, aquele que está comissionado por uma promessa, pode vir prova, pode vir luta, pode vir dificuldade. Eu não sei os irmãos, mas eu já cheguei numa fase da minha vida, quando a prova vem, quando a luta vem, a primeira coisa que eu faço, eu disse, peraí, tá vindo a prova, tá vindo a luta, então não vou nem esperar ela chegar, já vou me antecipar a ela, já vou logo na frente dela, porque prova é para ser passada, luta é para ser enfrentada. Os covardes, os medrosos já voltaram há muito tempo, mas os que ficaram com a certeza do Deus a qual você serve. A prova te fortalece, a dor te amadurece. Eu costumo dizer, o que não te matou te fortaleceu, te deixou mais forte. Você está mais forte do que ontem. Você passou por todo esse processo. Por quê? Porque você sabe que através do processo que você passa, você vive os projetos de Deus. Eu estou pregando para quem tem processos, quem passa por momentos de dificuldade, mas quem também vive os projetos de Deus. Pois bem, Deus ouve o clamor do povo. O povo estava crescendo. Aí chegou o momento que o faraó disse assim: todos os meninos que nascer, mate. Não deixa ninguém. Mate todos aqueles que nascer. Só que tem um detalhe. Havia 2 parteiras, e a Bíblia dá os nomes dessas mulheres. As parteiras por nome de Cifra e Puá. Essas mulheres temiam o Senhor. Quando a ordem veio, o decreto veio, o que ela fazia? Ela poupava as crianças. Ela não matava. Eu já aprendo aqui uma lição e eu quero fazer aplicação para a igreja. Crente não mata crente. Crente não fala mal de crente. Crente não fofoca de crente. Cristão não sai por aí denigrindo e falando mal. Não, não. Preserva a vida, acolhe, ampara, traz para perto, livra do mal, livra do perigo. Ah, se a igreja soubesse, oh meu Deus do céu, mas não é assim. Vivemos em um período onde a igreja está lutando entre si, onde crentes estão pegando a sua própria espada e está atingindo o outro irmão. Mas eu quero dar uma informação nessa noite. Nesta guerra não tem lado vencedor. Não tem lado vencedor, não tem. Nesta guerra não vai ter triunfo enquanto nós entendermos que hebreu não mata hebreu, que crente não mata crente. Pelo contrário, socorre os feridos, ampara os necessitados, ergue aquele que está caído. Eu vim pregar para você, Calabarás. Eu vim trazer uma mensagem de Deus para você. Escuta, essas mulheres poupou as crianças, não matava. Mas o versículo 17, as parteiras porém temia a Deus. Sabe o que está faltando? Temor de Deus. Temor de Deus. Antes de abrir a boca para falar de um irmão, para falar de uma irmã, tenha temor de Deus.
A Epístola Universal do apóstolo Tiago diz que aquele que suscita a ira em teu irmão é homicida, é aquele que mata com a própria língua. Mas a igreja verdadeira do Senhor é aquela que com a boca abençoa e com a mão ergue. O projeto foi escondido por 3 meses. Versículo de número 3 do capítulo 2. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou a arca de junco e betumou com betume e pés, e pondo nela o menino, ao pôs no junco da borda do rio. Escuta, 3 meses foi o suficiente. Não pode mais esconder. Por algum tempo tu vai ficar escondido. Por algum tempo você vai ficar como se fosse uma espécie de anonimato. Não vai ter nome, não vai ter prestígio, vai passar despercebido, não vai ter nem sequer um aplauso. Eu passei por esse período do anonimato. Por detrás das malhadas o Senhor me escondeu e forjou o meu caráter. Em 2005 eu recebi uma promessa: tu vai ser pregador do evangelho. Dentro de um presídio, dentro do sistema prisional da cidade de Itabuna, extremo sul da Bahia. Saí do presídio com uma Bíblia, na época aquela Bíblia cinza, hoje é azulzinha, Novo Testamento, Salmos e Provérbios. E com a promessa. Ganhei um barraquinho de madeira. O barraco era de taipa. Quem conhece taipa aqui? E argila. Quem conhece candeeiro? Candeeiro de fifó. Comprava 50 centavos de querosene, 2 litros. Passava uma semana. Acendia o candeeiro e começava a ler a palavra. Porque a promessa dizia: tu vai ser pregador. Eu li o salmo mais conhecido da Bíblia Sagrada, que era o Salmo 23, não entendia nada. Eu disse: como eu vou ser pregador? Eu não sei o que está escrito aqui. Aí um belo dia o senhor levantou-me de madrugada e disse: levanta daí, 3 e pouca da manhã. Calcei meu chinelo havaiana, coloquei minha blusa, era uma blusa azul social, eu ganhei de presente, uma calça marrom. E o senhor disse: vamos embora comigo. E eu saí pela rua do bairro Nelson Costa, no fundo do aeroporto Jorge Amado. Atravessei todo aquele bairro São Francisco, Baía do Pontal, atravessei a Ponte Lumanto Júnior, fui para o centro da cidade, na Avenida Soares Lopes. Jesus falou: para aqui. Eu parei, pastor. E o senhor disse: dá um grito bem alto, Jesus te ama. Queimava no meu peito. Minha pastora sabe qual é o meu maior medo? Essa palavra não queimar mais aqui. Eu não sou uma máquina de pregar. O meu medo é virar um produto. O meu medo é ir para os lugares e me convidar só porque revela, só porque profetiza. Eu não quero apenas uma agenda. Eu não quero subir no altar só por subir. Eu quero chorar como eu chorei aqui. Eu quero gritar como eu gritei. No dia que eu não senti mais isso, acabou. Alabarace, ilibirabarace. Jovens, não perca a essência, igreja. Senhoras, senhores, varões, obreiros, não perca a essência, a simplicidade. E o Espírito disse: grita! Grita! Eu dei um grito: Jesus te ama! Era a Avenida Soares Lopes, casa do prefeito, uma avenida bem chique, de frente com o mar. Acenderam as luzes, gritaram: doido, o carro buzinou. Quando eu dei esse grito, era como se saísse um peso dentro de mim. Voltei cantarolando para casa. Foi a noite mais especial. Eu trocaria tudo para ter mais momentos como esse. Hoje as coisas melhorou. Jesus deu um diploma, tem um carro,
escolho o terno que vou vestir. Meu primeiro sapato, fizeram chacota comigo, foi um pregador. Me deu um sapato, disse, eu vou lhe dar um sapato, ó. De pregador. Quando me deu o sapato, estava furado. Com jornal e papelão. Essa semana ainda falei com manhã, não é para exaltação aqui não. Porque na área que você mais foi provado, era a que mais Deus foi te abençoar. Eu mostrei manhã, falei, para quê manhã? Eu não tenho mais onde colocar sapato. Mas isso não é tudo. Isso não é tudo, o evangelho não é isso. Voltei para casa. E meu sonho era pregar. E comecei a pregar. Já vou voltar para a palavra. Eu prego assim, testemunhando, pregando. Aí eu comecei a pregar. Só pregava de manhã, 5 orações, de tarde da bênção. E meu sonho era pregar à noite. Eu disse, eu não sou pregador porque eu nunca preguei à noite. E só pregava de manhã e tarde. Aí quando foi um dia, fui para um culto à noite. Uma sexta-feira da libertação, missionária Maria Guiar. Na congregação da Urbis. E aí eu ia ouvir o pregador, o pastor Dimes Rassu. Eu gostava de ouvir ele. Cheguei cedo. Sentei no primeiro banco. Deu 7, deu 8, deu 9. O pregador não chegou. Aquele culto acabava quase meia-noite. E aí tinha um amigo meu, Tássio, no culto, começou a apontar para mim e cutucar a missionária. A missionária levantou e disse, o pastor Dimes Rassu não chegou ainda. Mas está aqui o nosso irmão, queremos ouvir ele. Não sabia nem o meu nome. Desculpa. Não sabia nem o meu nome. Não conhecia nem de onde eu vim, não sabia minha origem, não sabia quem eu era. Desculpa, pastor. Eu subi no altar para poder pregar o evangelho. A água simboliza o Espírito Santo. Isso aqui é um altar. Muito obrigado, meu irmão. Comecei a pregar o evangelho. Com 5 minutos, Deus quis derramar um Shekinah. A igreja foi tomada. Quando eu olhei na porta, quem estava chegando, pastor Dimes Rassu. O Espírito Santo falou comigo, tu está com a palavra. Ele subiu no púlpito, eu vi ele subindo, a missionária olhou para mim. Mas eu peguei o microfone, direcionado pelo Espírito Santo. E falei, irmãos, já é chegado o pastor Dimes Rassu. Está aqui o microfone, eu devolvo o microfone a quem de direito. Devolvi o microfone. O pastor Dimes pegou o microfone. Eu não achei mais meu lugar, fui lá para o fundo da igreja. Ele disse, cadê o jovem que estava aqui antes? No final do culto, peça para ele me procurar. Quero falar com ele. Acabou o culto, o pastor Dimes veio e disse, aonde eu não consegui pregar, você vai me representar. Vou soprar o seu nome por cidades e cidades, cidades e cidades. Tu vai pregar a palavra de Deus. Prepara, porque vai ter dias que você vai se cansar e você vai ter que ir. Pronto. Minha luta agora é pregar de dia, que eu não conseguia mais pregar de dia, só pregava à noite. Fui pregar na sede das Assembleias de Deus, Avenida Canavieiras, a mesma missionária Maria Guiar. Aí antes de passar para a palavra, ela disse, vamos ouvir um testemunho aqui de um jovem. Escuta, vamos ouvir aqui o testemunho de um jovem e já vamos ouvir a palavra. O Espírito Santo, antes do jovem chegar, disse assim para mim, fique quieto, não diga nada. Aí de ti se falar alguma coisa. O jovem veio trêmulo, não sabia muito dominar a palavra, não tinha uma boa oratória, dizia, né, glória a Deus. Como todos que começam, eu comecei assim, né, louvado seja o nome do Senhor, né, eu comecei assim. Eu lembro de um pastor, um professor de teologia, pastor José Maria, anotou quase 60 né, quando me deu a primeira aula de hermenêutica, né, louvado seja o nome do Senhor, né, e quanto mais fica nervoso, pior fica. E era aquele jovem. E ele contando no dia tal, na noite tal. Manhã era envolvida com a moda, só vivia em Paris. O pai dele era um dos comandantes daquela extinta empresa de avião, a Varig. Ele disse que naquela noite bebeu muito e cheirou muita cocaína. E disse que uma voz chegou no ouvido dele e disse, pula. Morava lá no triplex, no 3º andar. E disse, pula, 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 pula. Daí acabou. E disse que ele subiu. Ele contando testemunho, eu já estava em lágrimas, porque eu já estava entendendo o que estava acontecendo. E ele subiu no alpendre daquele apartamento e ia pular. Porque uma voz dizia, pula, acabou, ninguém te ama. Enquanto no centro da cidade, no meio da burguesia, a voz de Satanás estava no ouvido daquele jovem para poder tirar a vida. O Senhor procurou um, como Abacuque na torre de vigia, para ouvir a sua voz.
Foi lá naquele bairro de Nelson Costa, na periferia de Ilhéus, num barraco de madeira, em uma luz de candeeiro, e disse: levanta, porque eu vou te usar. E o jovem disse que quando ouviu aquela voz, não viu quem era, porque assim você é uma voz. Você não vai aparecer muitas das vezes. Você não vai receber medalha, tapinha no ombro, porque você é uma voz. E ele disse que aquela voz saiu dos quatro cantos e ecoou naquela madrugada, e a voz era: Jesus te ama. Arabarassi, bicandarassi. Quem foi que disse que para ganhar alma precisa ter teologia, hermenêutica, homilética? Quem foi que disse? Só basta uma palavra. E eu me preocupando como que eu ia pregar, eu me preocupando como que seria a minha chamada ministerial. O projeto não vai ficar por muito tempo escondido. O projeto vai vir à tona. O Senhor vai tirar o projeto do Nilo. Ô mãe, eu estou pregando para mães aqui, papais que nessa hora talvez não sabem nem aonde o filho está, nem que viera, nem que beco, nem que boca de fumo, aonde ele está. Mas deixa eu te dizer, se é projeto, o Nilo não mata. Tantos cantos, labor, gabadaraceia. Se é projeto, deixa no Nilo. Cambarace, bidi cambarace. Se é projeto, o Nilo não mata. Se é projeto, não morre. Obacantará. Não morre, não morre, não morre. Escuta, de forma proposital, erotizando. Louvor a Deus, não é isso não. Agora assim, ou dizem. Eu não falo nenhum baiano direito. Eu não falo baianês, dizem. O glória é uau. Uau. Oxe. Uau. Oh Jesus. Espírito Santo. Foi assim que a igreja desceu. Há 60 anos atrás aqui. Pregador, você é saudosista? Sou. Se for para ter saudade das coisas boas, sou. O copista voltou para casa. Passou uma semana consagrando. Pegou uma pina de um animal virgem. Pegou a naquinha tinta. E veio. E não conseguiu pronunciar o nome dele. Aí saiu a palavra Yod Revave. Ou as iniciais Y, H, W, H. O nome hebraico ao qual Deus testificou para Moisés. O tetragrama sagrado pronuncia o Deus Yahvé. Foi isso que o Senhor disse a Moisés. Moisés, olhe para cá devagar. Moisés, tira a sandália do teu pé. Olha a reverência aqui na casa. Essa casa ainda é a casa do Senhor. Cuidado, viu? Cuidado. Temor. Tenha temor, tenha respeito. Tenha reverência, cuidado. Cuidado. Moisés uma vez disse: eu quero te ver, Senhor. Aí o Senhor disse: ô Moisés, não tem como, Moisés. Se você me vê, eu te mato, Moisés. Nós pensamos que conhecemos a Deus. Nós não conhecemos a Deus. Por isso que o meu clamor hoje é: Senhor, mostra-me tua glória. Se revela para nós, Senhor. Alabaracandará-se, quem tem sede dele, quem quer conhecer um pouco mais dele, quem quer conhecer o Yeshua. Tantos candas sub de que para sergue. Um temor está entrando dentro dessa casa. Canto sobre candarabarace. O licandarabarase. O licandarabarase.
eterno, sem princípio e sem fim. O Senhor é autoexistente. Ele é aquele que sempre foi e sempre será. O Deus imutável. Ele é invariável. Ele é constante. Ele é Deus permanente. O Deus absoluto e o Deus independente. Autossuficiente, todo-poderoso, grandioso. Grande em amor e grande em misericórdia. Ele é o Deus incompreensível. Porque acima de qualquer compreensão humana, o Deus único, o Deus sem igual. Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Para terminar. Moisés obedeceu. Você conhece a história. As pragas desceu no Egito. A última, Jeová disse, faz o seguinte: vai lá nos umbrais da porta e taca o sangue lá. Você pensa que foi porque Jesus quis fazer isso? Você pensa que foi porque ele quis pintar a porta? Não. Toda a casa do Egito tinha o nome das divindades na porta. Manhã lá do interior da Bahia tem um negócio de uma mandinga assim. Ela coloca um copo com água, cabeça de alho e um sal grosso atrás da porta. Minha avó botava uma ferradura. Eu já vi 2 facão cruzados. Aí Jeová disse, olhou, peraí. Tá vendo aqueles nomes ali? Pega o sangue do cordeiro, vá. Passa lá. Pinta aqueles nomes lá, pinta lá com sangue. Porque eu vou descer. A casa que tiver a marca, é a marca do sangue, é a marca. É a marca do sangue. É a marca. Tem um vizinho aqui que é do, né, nada contra, cada um. Mas se vai descer, mostra. É Bíblia. Aqui tem o sangue, aqui tem a marca. Do outro lado, não estou falando mal de ninguém. Aí tem um outro também. Está no meio do negócio. Por isso que essa igreja está aqui há 60 anos. Agora eu entendi. Não. Entendi. Aqui. Aí do outro lado o menino. Entendi. 60 anos no meio de serpente, de escorpiões. Agora entendi o porquê da mensagem, do sofrimento, da dor, do martírio. Bate de lá, ora ao contrário de cá, faz daqui, faz de lá. E a igreja crescendo, já está com 60. Aí vai para 70, aí vai para 80, vai para 100. Aí vão dizer, não fecha não, fecha não. Não, porque o Deus que nós servimos é maior. Vocês gostam do negócio? Eita, meu Deus! Vamos terminar. A Bíblia diz que o Senhor agora vai levar o povo, depois da matança dos seus primogênitos do Egito, leva o povo para a terra que emana leite e mel. Mas eu já vi um ditado que diz assim: Jesus complica como não, Jesus nem complica, Jesus nem discute. Jesus faz tudo certo. Leva o povo para Pi-Hairote. Repete comigo, Pi-Hairote. Beco sem saída. Eita, e agora? Acampa lá, fica lá um pouquinho. É no beco sem saída que nós vamos ver os milagres. É no beco sem saída que nós iremos ver a glória dele. E de frente, Migdol. Fala comigo, Migdol. É de comer? Não. Montanhas intransponíveis. Aí vem um salmista Davi, Salmo número 121. Eu elevo meus olhos para o monte. De onde virá meu socorro? Meu socorro vem do Senhor. Baal-Zephon. Repete, Baal-Zephon. Só para quebrar aqui um pouco o jeito.
Baal Zephon, terra de Cani. Vai. Vocês, eu amo esse silêncio da igreja. Coloquei vocês para raciocinar. Terra de canibais. Literalmente come gente. Você sabia que tem pessoas, se possível for, lhe engole viva. Não suporta você. Eu já ouvi isso. Não vou com sua cara. Eu disse, cada um vai com a sua, irmão. Eu não vou com a sua, nem você vai com a minha. Eu tenho a minha, você tem a sua. Vou puxar seu tapete. Eu disse, não sou Aladim. Aladim que anda no tapete. Eu estou firmado é na rocha. Vou queimar o nome dele. Se queima, sapeca. Nasci no fogo, vou morrer no fogo. Vou subir no fogo de Jeová. Pode queimar. Vou botar o nome no sapo, na boca. Morre o sapo, morre ele. Eu estou aqui dando glória. Pode fazer o que quiser. Tem uma promessa, tem uma promessa. Você tem promessa. Você tem uma promessa. Salmo de número 124. Se não fora o Senhor conosco. Bota no telão. Salmo de número 124. Bota, santo. Por favor, Salmo de número 124. Se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado nestes 60 anos. Se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós. Se Ele não tem, Ele então nos teria engolido. Então tem pessoas que querem te engolir vivo, igual a jiboia inteiro. Ah, meu Deus! Mas quando a sua ira se acendeu contra nós, então as águas altivas teriam transbordado sobre nós. Aqui é as águas do Mar Vermelho em síntese. Oh glória! Já tinha transpassado a minha alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Aí vem o verso 6. Bendito, todo mundo. A igreja comigo, bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. Cadê você que veio? Isso! Levanta tua mão bem alto. Labarace, bidicandarace. Oh, bacanda, canda, subida, cabaraba. Recebe o livramento. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Agora, Senhor, aonde houver um crente batizado com o Espírito Santo, você está proibido de falar em português. Agora o idioma do céu é calabaracia, o lacanda candarace, o leme de canda sobe de canta. Alabaracandarase. Seja renovado agora. Por favor, se coloca de pé. Canda sube de cantar. Canda sebe de cantar. Canda sube da candão. Candar. É Deus de coisas improváveis. Deus, Ele pega o projeto falido aos olhos dos homens. Moisés tinha tudo para ser um projeto falido. Mas o menino cresceu. Ele era um homem bonito, formoso. Foi ensinado dentro da melhor faculdade do mundo antigo, que era o Egito. Uma da maior potência. E não sabendo o faraó que um projeto dele crescia lá dentro. Tem pessoas que Deus separou, mas separou mesmo. Como Daniel, como Misael, Azarias e Ananias, na Babilônia. Só tinha uma diferença. Os meninos estavam na Babilônia, mas a Babilônia não estava no menino. Eu estou pregando para jovens aqui, que o Senhor está te preparando, jovens, para enfrentar esse mundo aí fora. Esteja na Babilônia, porque ser luz na luz é fácil. Ser sal com sal é bom. Eu quero ver ser luz nas trevas.
Você vai entrar nos lugares improváveis, como luz. Vão olhar e não vai nem precisar você abrir a boca. Eu me lembro esses dias, Baiana me besta, né? Eu comprei um conjunto de agasalho de esportista, só o conjunto, porque esportista eu não sou. Da Adidas. Aí coloquei aquela roupa da Adidas, sapato. Aí fiquei todo esportivo, todo fitness. É assim que fala fitness. Todo fitness. Não tinha como conhecer que eu era um pastor pregador, não. Ah, todo de Adidas, todo esportivo. Aí veio lá pra cá um varão, aí me olhou, paz do Senhor. Eu disse, misericórdia. Falei, paz do Senhor, mano. Sei lá, é o Espírito, né, pastor? Falei, rapaz, no meu dia de folga, eu apaisando. Aí fui cortar o cabelo. Aí cortando o cabelo, conversa vai, conversa vem. Aí descobriram que eu era cristão. Aí tinha um cabra lá chamado Sapão. Sapão, que era um perigoso da região, bandido. Aí quando eu não ia cortar o cabelo, aí o cabeleireiro falava, ô pastor, Sapão teve aí. E perguntou, cadê o irmão? E quando eu estava lá, que chegavam os outros com as palavras torpes, Sapão levantava e dizia, ô irmão, vigia, tá vendo o varão aqui não, para cala a boca. O ambiente que você está. Não é precisar nem você abrir a boca. Não vamos faltar com respeito. Vai ter que te respeitar. Vai ter que olhar para você e falar, ali é diferente. Ali é um varão de Deus, ali é uma mulher de Deus. E Moisés era esse varão. Varão que estava na ciência, na cultura do Egito. Mas também ia visitar a sua mãe. Saía de dentro do palácio. Ia lá na aldeia, na vila dos hebreus. E visitava a sua mãe. E a mãe via que o projeto tinha crescido. Para nós ganharmos tempo, já vou caminhar para concluir. Um belo dia o povo sofrendo. O povo passando por luta, por dificuldade. Moisés não aguentou ver aquilo. Porque tinha roupa do Egito. Falava como o Egito. Mas no coração dele, ele sabia qual era a origem dele. Sabia qual que era. Você sabe qual é a sua origem. Não esquece a origem. Você não pode esquecer a sua origem. Esteja onde estiver. Vá onde Deus lhe mandar ir, mas não esqueça a sua origem. Ele tinha veste do Egito, falava como um egípcio, estudado na ciência, na cultura do Egito. Mas ele sabia que a mãe dele era hebreia. Ele sabia que no sangue dele tinha o sangue dos hebreus. E ele ia lá visitar a sua casa. E quando ele via um escravo, um irmão dele de sangue, sendo afligido, ele não aguentou. E você conhece o texto, eu não quero tecer comentários. E agora esse homem vai passar por uns momentos mais de dificuldade da vida dele. Sendo um príncipe, ou criado como um príncipe. Agora está sendo um homem, cuidando das ovelhas do rebanho do seu pai, do seu sogro. E Jetro não tinha pena, não aliviava. E agora Moisés está se sujando de estrumes, pegando no pesado. Aí um belo dia, Moisés vai ter a presença de Deus. A Bíblia diz que agora, no capítulo de número 3, o versículo 1 está escrito assim, eu estou terminando, eu sei, amanhã é segunda, hoje é o final da festa. E apacentando Moisés, o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote Midian, levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu um anjo do Senhor. Todas as vezes que você vê a palavra aparecer um anjo do Senhor, aqui é uma teofania, Deus, fania, aparição, era a forma de Deus se manifestar entre os homens, em forma de anjo. E apareceu-lhe um anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. Irmãos, dá um Google depois, procura saber o que é uma sarça. É um pedaço de planta, é um galho seco, é um mato qualquer. Mas agora, com a presença do Deus Yahvé. Eita! Eu estou pregando aqui para sarças. Eu estou pregando para homens e mulheres aqui que, como eu, drogado, prostituído, à margem da sociedade, trapo, imundícia.
que Ele fez na minha vida. Só o ano passado eu saí para fora do Brasil 2 vezes. Por 2 anos consecutivos, atravessando as fronteiras, viajando por esse Brasil, sentando em cada mesa, no meio de doutores, policrotas. Já preguei para deputados, já preguei em plenário para o doutor Augusto Cury, Lingue-se da Mata e outros nomes. Um homem que era drogado, prostituído, à margem da sociedade. Um projeto que era falido. Aí Jeová disse, vem para cá, porque nas minhas mãos você vai ver o que eu vou fazer. Você está preparado para a reviravolta de Deus na sua vida? Você está preparado para a reviravolta que Deus vai fazer na tua casa? Na tua família? No meio dos teus, você está preparado? Aí sabe que manhã fica falando hoje? Antigamente manhã ficava remendando roupa. Eu usava uns trapos, um negócio. Aí sabe que manhã fica falando hoje, com toda humildade e simplicidade? Aí manhã fica falando, meu filho, para de vestir essas roupas, botar esses negócios que você usa, esses anel, porque o povo pensa que você é rico. Eu disse, pensa que eu sou rico? Não sou. Porque o meu pai é o dono do ouro e o dono da prata. Sou rico da graça, da misericórdia, do amor, da bondade. Visto melhor, como melhor. Para com isso, não vem pra cá não. Falsa modéstia, coloque o melhor mesmo. Dê o seu melhor para Jesus mesmo. Ô glória! Entrega tudo que você tem mesmo. E deixa quem quiser falar. Porque o fofoqueiro, o linguarudo fala de todo mundo. Então deixa falar. Aí a sarça começa a pegar fogo. Quem aparece aqui agora é o Deus Iavé. O fogo não consumia. E o versículo 3 diz, Moisés disse, agora me virarei para lá ver esta grande visão, porque a sarça não se queimava. Versículo 4, e vendo o Senhor que ele virava para ver, bradou Deus lá no meio da sarça e disse, Moisés, calabarás-se. Moisés, ele disse, eis-me aqui. Versículo 5, e disse, não te achegue para cá, tira a sandália dos teus pés, porque a partir de agora, a terra que você vai pisar é terra santa. Era Deus dizendo, deixa o que passou para trás, deixa aquilo que você aprendeu para trás, deixa tudo para lá, porque daqui para frente agora será uma nova trajetória, será um novo ministério, será um novo tempo. Calabarás-se. Ele canta na terra, dobre forque, será um novo momento. Vai ter hoje, vai ter amanhã. Não é porque eu estou pregando, é porque eu estou liberando a palavra dele. Vai ter o antes e o depois desse culto. Marca na tua agenda, hoje é o 28º dia do 9º mês do ano de 2025. Prepara para viver uma grande reviravolta do céu. É do céu, não é da terra. É dele, é dele, é dele, é dele. E diz assim, oh glórias a Deus, versículo 7, e disse o Senhor, eu tenho visto, o versículo que eu li, eu tenho visto, ele tem o quê? Ou você pensa que o proverbista, no número 15, verso 3, quando disse, que os olhos do Senhor, os meus olhos só veem isso aqui, se ele não abrir os meus olhos espirituais, não consigo ver mais nada. Às vezes os meus olhos não enxergam um palmo diante do meu nariz. Derrubei um copo, ainda há pouco, você viu, né? Visão limitada. Comprei um óculos na Shopee. Eu sei que não pode, mas eu comprei. Tem que passar no oculista. É assim que chama? Oculista? Não, oculista, oftalmologista. Oculista. Minha avó dizia assim, o homem do óculos. Aí eu fico lá lendo, minha esposa fica zombando de mim. Vai, zomba. Ela disse, você está enxergando o quê? Eu estou tentando. Porque as Bíblias estão cada vez mais 40 miudinhas. A minha visão não enxerga um palmo dentro do meu nariz.
Mas os olhos do Senhor é como chama de fogo. Contempla quem é bom e contempla quem é mau. Foi isso que o proverbista disse. Quando o Senhor olhou para Moisés, ele disse: eu estou vendo, viu? O Senhor vê por detrás de paredes. O Senhor ouve quando você dá as costas. O Senhor ouve quando você dá as costas. Na sua frente bate no ombro. Oh, é benção. É homem de Deus. Rapaz, eu tenho até medo. Quando eu viro as costas, só Deus, viu? Para poder, ouvir o que falam. Mas a Bíblia diz que o Senhor tem visto a aflição do povo que está no Egito. Eu tenho ouvido o clamor por causa dos seus exaustores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci. Você crê que aí ele desce ainda? Você crê que Deus ainda desce? Você crê? Ele disse: desci para livrar da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra para uma terra larga. Pega isso, é profecia bíblica. Para uma terra larga, uma terra que mana leite e mel, ao lugar dos cananeus e dos heteus, dos amorreus, dos fariseus e dos heteus, dos zeus da vida. Eu vou colocar vocês lá. Terminar. Aí Moisés disse: mas eu vou falar o que para eles? Como é que eu vou me pronunciar? Isso é uma dúvida, uma incógnita. Como eu vou me pronunciar? Como é que eu vou desenrolar? Alabarás. Ele canta, laborou, comandou, canta, sub da canta. Como vai ser isso? Ô Isabel, fica tranquila. São Lucas capítulo 1, versículo 37. Porque para Deus nada. Ele disse alguma coisa? Ele disse: nada é impossível. Versículo de número 13. Então disse Moisés a Deus: e eis que quando vier o Espírito de Israel, e eu lhe disser: o Deus dos vossos pais me enviou a vós, e eles disseram: qual é o nome? O que lhe direi? A pergunta de Isabel foi uma coisa interessante, né? Isabel recebendo a bênção, mas queria saber qual era o nome. Porque aqui para os hebreus, nome de simbologia não é matéria sobre isso. Versículo 14: disse a Deus a Moisés: eu sou. Só isso, pregador, só isso. A cultura egípcia, anota isso. Em casa eu fiquei pensando, quando eu falar isso, a igreja vai. Vamos ver aqui, vamos ver. Porque às vezes você pensa uma coisa em casa, é aqui outra. A cultura dos egípcios era: qual é o nome do Deus fulano? Pronto, conhecer o nome, tem domínio sobre ele. A cultura dos egípcios é: qual é o nome do Deus? Aí falava: o Deus fulano. Então eles tinham domínio sobre aquele Deus. Quando Moisés disse: eu vou falar o que para eles? Quem é o Senhor? Qual é o seu nome? Ele diz: diga que eu sou. Pronto. Diga que eu sou. Aqui é o Deus que no hebraico explica assim: Yud-He, Vav-He, o Senhor. Quando o copista começou a escrever esse nome, ele teve um temor dentro do coração dele. Ele parou na hora. Retornou para casa, 7 dias consagrando. Eu não consigo entender